Pessoal, tudo bem? Gostaria de cumprimentar a todos. Estou aqui em parceria com a Dental Cremer para fazermos uma palestra para vocês em comemoração ao mês do estudante, mês de agosto, tá? Essa proposta da Dental Cremer faz a gente se lembrar e celebrar esse momento que é tão gratificante do nosso percurso, trajetória de estudos. Então, gostaria de aproveitar esse primeiro momento inicial da nossa aula para parabenizar todos os estudantes que estiverem assistindo essa palestra conosco, tá? Esse é um momento de uma carreira que vai vir para abrilhantar a sua vida. Então, é importante celebrar, sim, o mês do estudante. Eu estou aqui em parceria com a Dental Creme para que a gente possa juntos estar contribuindo para o crescimento de vocês. Tá joia? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Samantha Souza, sou professora hoje em dia, porém antes sou cirurgiã dentista formada pela Universidade de Brasília, mestre e atualmente no doutorado também pela Universidade de Brasília. Eu sou especialista em odontopediatria, também pós-graduada em atendimento odontológico para pessoa com deficiência. E, além disso, tenho alguns outros cursos, como de habilitação em sedação consciente, com óxido nitroso e oxigênio. E hoje eu atuo como docente regularmente aqui em instituições particulares na Universidade de Brasília como substituta e regular em outras universidades particulares de Brasília. Eu gosto de começar a nossa conversa me apresentando para que primeiro vocês possam me conhecer, mas isso já é parte do conteúdo que nós vamos discutir um pouco hoje. Visto que o primeiro ponto da nossa aula é justamente esse, tá, pessoal? O nosso currículo, a nossa formação continuada. Isso diz muito sobre a pessoa que você está construindo para atender os seus pacientes. E nós vamos conversar justamente sobre isso, como melhor atender o meu paciente, como oferecer uma experiência diferenciada, única e realmente agradável, mesmo num ambiente que é geralmente desagradável para grande parte da população brasileira. Como que eu posso tornar um atendimento mais rico, mais humanizado? E é justamente o nosso primeiro ponto da aula, me aprimorando, me tornando mais hábil naquilo que eu tenho mais dificuldade, me atualizando. Não é porque a gente tem grandes e boas formações que nós devemos deixar de lado a possibilidade de uma atualização. Hoje é muito comum que as coisas mudem na ciência. Então, o que foi aprendido há 10 anos atrás nem sempre é o que se aplica hoje para a ciência. É obrigação do profissional de saúde ter, né, essa proposta de se atualizar constantemente. Então, esse já é, pode anotar. Vamos pegando um papelzinho, uma caneta, porque essa aula eu vou começar a dar várias diquinhas soltas e ao final nós vamos ter várias ponderações que vocês podem aplicar ao dia a dia no seu consultório ou mesmo na graduação para aqueles que ainda estiverem estudando, tá bom? E o primeiro deles é formação continuada e atualização constante. Portanto, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa websérie Upgrade no Futuro com a Dental Creme, justamente intitulada como Práticas que humanizam a experiência do paciente durante o tratamento odontológico. Assim, a minha proposta hoje é, ao final, nós conseguirmos responder essa pergunta: como eu posso conduzir um atendimento odontológico, principalmente para pessoas que tenham alguma necessidade específica, ou que sofrem alguma doença, pessoas consideradas atípicas de alguma forma ou por algum momento. Como eu posso tornar essa experiência boa? Porque se eu sei como tornar essa experiência positiva para um paciente com uma necessidade específica, obviamente será muito mais fácil aplicar as mesmas dicas para o paciente que não tem necessidades específicas, um paciente que é considerado comum ou minha população geral do consultório, né?
se a gente enriquece uma prática para um paciente mais dificultoso, em que eu preciso ter maior manejo e tato, consequentemente eu saberei muito mais facilmente conduzir um atendimento comum no meu consultório. Essa é a proposta da aula de hoje, tá? Inicialmente, pessoal, eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu preciso que você se faça essa pergunta. Como que você gosta de ser tratado quando chega a uma loja? Como que você gosta de ser tratado quando você chega ao seu médico ou algum ambiente em que você será atendido? O que você espera de um atendimento que você vai falar, vai sair falando? Nossa, realmente gostei demais desse atendimento. O que seria fundamental? O que não pode faltar? Esse é o nosso ponto de partida. Nós somos a nossa própria referência. Olha, doutor, eu acho que para mim tem que ter gentileza. Eu acho que para mim é importante que não tenha atraso, porque o ritmo que nós estamos hoje na sociedade é muito corrido. Então, se marcou tal hora, eu quero ser atendido tal hora. Eu acho que um ambiente tem que ser limpo. Eu acho que um ambiente tem que ter um cheiro convidativo. Eu gosto de ambientes claros, escuros. Isso é uma pergunta em que não há uma resposta correta. É apenas um treinamento para que a gente tenha um ponto de partida para a nossa conversa de hoje. A partir desse pensamento do que seria o atendimento ideal para você, nós vamos construir o atendimento ideal para qualquer pessoa, tá? Eu acho que algo que seria consensual entre nós é, de fato, gentileza, respeito, ser ouvido, de fato, ser bem interpretado na queixa que a gente tiver, né? Imagina um paciente que procura o seu atendimento porque está com dor de dente, nós vamos oferecer um clareamento. Vamos supor essa situação? Eu estou, de fato, ouvindo meu paciente? Não. Ah, professora, doutora, então nesse caso eu não posso oferecer o clareamento? Claro que eu posso, mas antes eu preciso partir da queixa do meu paciente. Ele está desesperado com uma dor específica. Nós temos que humanizar o nosso atendimento. Enquanto profissionais de saúde, nós somos obrigados a enxergar o paciente como um todo. Então, eu não devo observar só o dente, mas eu tenho que tratar ele primeiro e depois, olha, você precisa tratar também a questão X e Y. Nós temos doença periodontal para ser tratada aqui num segundo momento. Nós podemos realizar procedimentos estéticos como clareamentos, facetas e etc. Mas eu preciso dar voz ao meu paciente. Ser ouvido é uma queixa geral, pessoal. Muitas vezes parece que nós estamos falando grego para quem está nos atendendo em diversos âmbitos da nossa vida. Eu estou me queixando de alguma coisa e a pessoa está me oferecendo outra coisa. Então, isso não é positivo em nenhum ambiente da vida, piorou no nosso consultório, tá? Então, vamos partir dessa pergunta para nós irmos desenvolvendo o pensamento juntos. Já que isso se aplica para tudo, tá? Isso se aplica no nosso consultório, nas nossas vidas, na nossa casa. E como nós já comentamos, se eu consigo ouvir e partir da necessidade do meu paciente com demanda específica, claramente um outro paciente que não tem uma necessidade específica, um detalhe real, também vai sair encantado, tá? Agora, aquele meu paciente que tem algum grau de dificuldade adicional para o atendimento, e alguns exemplos eu elenquei aqui no nosso slide, como, por exemplo, um paciente que sofre de ansiedade, um paciente que já tem algum problema de saúde conhecido, como, por exemplo, diabetes. Ai, professor, o que tem a ver um paciente ser diabético? Eu preciso alterar o meu atendimento? Precisa, em tudo. Obviamente, existem alguns critérios que devem ser seguidos para atendimento do paciente diabético, né? Avaliar se ele está tomando medicação específica, avaliar a questão de cicatrização, avaliar, inclusive, o horário de atendimento, questão de jejum, se alimentou. Em alguns casos, medir a glicemia, sim. Mas, além disso, eu nem quero entrar nesse mérito de detalhes de atendimento que vão
se diferenciar a depender da necessidade do paciente. É uma coisa simples que eu quero que vocês promovam aí, desenvolvam na cabeça de vocês. Um paciente que tem uma doença, que ele carrega uma doença geral, que às vezes nem tem tanta ligação com a cavidade oral, já é um paciente que, por si mesmo, traz um maior grau de ansiedade para o atendimento odontológico. Ele já passa mais vezes no médico, toma muitos remédios, já está com dor, uma dor às vezes constante. É um paciente que já sofre constantemente com algum problema de saúde que às vezes nem tem relação com a prática odontológica. Mas, por ser um paciente doente, ele exige maior atenção e muitas vezes, inclusive, maior tempo clínico, tá? Paciente sindrômico também se aplica a mesma regra. Paciente com algum tipo de distúrbio ou transtorno comportamental. Todos esses devem ser alcançados na sua especificidade. Enquanto odontopediatra, eu tenho tido muito caso de atendimento de paciente infantil com o transtorno do espectro autista. E aí, não adianta nós pensarmos em criar receita de bolo para um paciente autista. Existe um paciente que na minha marcação mesmo, eu comunico com o pai, e aí eu vou perguntar o que ele gosta e o que ele não gosta, para mesmo antes dele chegar ao meu consultório, eu preparar o ambiente para ele. Então, um exemplo simples, tá? Que eu gosto de dar também em relação a pacientes autistas. Alguns gostam de música, tá? Então, musicalização, sonorização ambiente pode ser positivo. E outros têm altíssima resistência a barulho. Então, muitas vezes a gente pensa que está agradando colocando uma música, uma galinha pintadinha, alguma coisa que seja do interesse da criança, que ela se identifica ou conheça, e na verdade nós estamos agindo de maneira contrária àquilo que pode fazer com que ela esteja se sentindo melhor. Porque barulho está super estimulando aquele paciente. Entendam que na aula de hoje a gente não quer dar receitas de bolo. Eu vou te dar ferramentas para que você alcance a receita de bolo individual para o seu paciente, ok? E como nós colocamos aqui, aquele paciente que tem uma necessidade própria, ele vai ser alcançado e nós conseguiremos viabilizar o atendimento. Já aquele que não possui uma necessidade real, única, ele será minimamente encantado. Poxa, a doutora se preocupou em saber que música eu queria no ambiente. Ela se preocupou em saber que eu tenho uma certa resistência a um barulho específico e tratou a minha doença cárie apenas com o uso de curetas, mesmo eu sendo adulto, porque eu não gosto de barulho do rotatório. Observem, um paciente ele pode parecer comum para você, mas ele possui fobia do barulho do motorzinho. E hoje existe como tratar sem o motorzinho. Por que eu não posso oferecer isso para ele? Não é receita de bolo, é apenas ferramenta para que você alcance a receita para o seu paciente. Vamos para um simples detalhe que muitas vezes nós não nos atentamos. Isso foi um detalhe que foi, inclusive, algo que eu deixei passar batido e fui corrigida por uma mãe e nunca mais esqueci, que é o fato da gente chamar o nosso paciente pelo nome. É muito legal quando a gente cria um certo grau de intimidade, pode chamar o paciente pelo apelido, ou de meu amor, querida, querido, mas isso não é tão interessante quanto chamá-lo pelo próprio nome, tá? A palavra, se vocês pesquisarem minimamente nas plataformas aí de estudos psicológicos, tá? Nas bases de dados que avaliam esses critérios, hoje a gente sabe que a palavra que as pessoas geralmente mais gostam de ouvir é o seu próprio nome. Quando você chama a pessoa pelo próprio nome, o nível de atenção cognitiva, inclusive, é alterado. Ah, professora, mas fulano não gosta do nome dela. Beleza, são exceções, né? Existem alguns casos de pessoas que gostam apenas do segundo nome, mas isso será relatado.
Doutora, pode me chamar de fulana. Meu nome é fulana, fulano, mas pode me chamar pelo segundo nome. Ou, doutora, pode me chamar de Josi, pode me chamar de Mel, né? Mas antes disso, em respeito, inclusive, ao paciente, o ideal é ser chamado pelo próprio nome. Eu, enquanto odontopediatra, cometi inúmeras vezes esse erro de chamar principalmente a mãe. Mamãe, papai. O nome dele não é mamãe nem papai, tá? Então, foi esse detalhe que eu fui corrigida, inclusive, por uma família, porque a criança geralmente a gente chama, né? Vê no prontuário, o Miguel, a Carol, a Beatriz. A gente conversa com os pais tratando a criança pelo nome, é até mais comum. Mas geralmente em odontopediatria, a gente não se atenta muito em descobrir o nome do pai e da mãe, então nós nos referimos a eles como papai e mamãe. E isso muitas vezes não é percebido pela família como algo tão interessante. Então, um simples detalhe pode mudar completamente a percepção do seu paciente no seu consultório. Principalmente um paciente especial, né? Digamos assim, especial por conta da sua necessidade específica daquele momento. Paciente especial não é mais a nomenclatura recomendada, tá? A gente usa hoje pessoa com deficiência, mas eu estou me referindo a múltiplas necessidades, não só a deficiências, tá? Por exemplo, uma gestante, ela está em uma condição específica por um período, e eu posso considerá-la uma paciente especial, porque naquele momento da gestação, ela tem uma necessidade própria que deve ser tratada com as suas especificidades, ok? Então, nesse caso, principalmente esse grupo de pessoas gostam de ser tratados por quem eles são e não ser lembrados pelas suas dificuldades, não ser tratados às vezes com pena. Nossa, doutora, às vezes eu trato meu paciente autista de maneira diferente sem nem perceber. Pois é, isso é ruim. O seu paciente autista, ele tem um nome e ele é um ser humano antes dele ser autista. O seu paciente cadeirante, ele tem um nome e ele é um paciente antes dele ser cadeirante. Então, é tratá-lo normalmente pelo nome, assim como você trata qualquer outro paciente. Óbvio, se a gente sabe algo que agrada mais, nós vamos conduzir para aquilo. Mas é um detalhe tão simples e que vai enriquecer o nosso atendimento. Então, portanto, nunca mais nós vamos nos referir a um paciente nosso por apelidos, a não ser que seja verbalizado por ele, que ele gosta ou, né, se tornou ali conveniente para o momento, tá? Uma outra questão muito própria e que é uma dica valiosa para vocês que ainda estão estudando, ou para os colegas que não têm consultório próprio. Passei por essa experiência da montagem do consultório há menos de um ano. E observem que até as cores do nosso ambiente podem transmitir sensações variadas. Vamos a um detalhe simples? Observem as duas imagens apresentadas para vocês. Um consultório, outro consultório. Também observem que até os móveis estão em tons similares. Ali um marfim, branco. A única coisa que se difere consideravelmente ali, nem estou falando de luxo do local, tá? Não estou me atendo a isso. É paredes. Vamos supor que você está numa condição de dor agora, nesse exato momento em que você está assistindo a minha palestra. E você não sabe os valores de cada consultório, você só precisa de um atendimento, os dois têm vaga, estão no mesmo valor, ou que seja, estão te oferecendo um atendimento ali imediato. Qual dos dois você procuraria numa situação de dor? Grande maioria de vocês, sem pensar muito, investiria na consulta no primeiro consultório. Mesmo que no segundo consultório, no vermelho, tenha o melhor dentista do Brasil. A gente nem pensou nisso antes. Estamos falando apenas das cores. Por quê? Ai, professora, então significa que eu não posso de jeito nenhum colocar o meu consultório vermelho? É claro que pode, não estou querendo dizer isso, tá? Mas observe que o vermelho é um tom que ele hiperestimula as nossas sensações.
É um tom que é muito usual em restaurantes, aguça o nosso apetite, mas para um ambiente que a gente quer calma, serenidade, tranquilidade, geralmente nós vamos apostar em tons neutros, tons frios, tá? Isso significa também que existe o contraponto, tá? Existe o outro lado. Às vezes eu falo aqui tons neutros e frios, aí, então eu vou colocar um consultório todo preto. Também tem que tomar cuidado. São lindos os consultórios todos pretos, mas eles precisam ter muito mais cuidado com a iluminação, de modo que não assuste, tá? Então, consultórios pretos, preto com dourado, hoje que a gente vê e existem e são maravilhosos, geralmente são aqueles que atendem estética, adultos para a parte estética. Uma criança, por exemplo, num ambiente muito escuro, pode involuntariamente colaborar menos, tá? Isso por conta da sensação que aquele ambiente transmite, mesmo para o nosso subconsciente, e às vezes de maneira que a gente nem nota, tá? Então tomem cuidado com a percepção que o seu ambiente transmite. Pense nos detalhes e não somente as cores, tá? A cor é um ponto importante, mas outros detalhes nós também discutiremos. Aí eu acabei de falar, vamos fazer tons neutros, né? Tudo bem clarinho, lindo, paleta fria, e eu mostro para vocês meu consultório. Estão preparados? 1, 2, 3 e valendo. Olha o meu consultório, gente. Observem a parede colorida, cortina colorida, cadeiras todas rosas. Enfim, é um ambiente que eu tenho mais a intenção de ludicidade do que de tranquilização. Hoje, lá no nosso consultório, a gente tem a sala de espera, um pouco mais amena, mais neutra, com uma pequena área de leitura e uma mesinha ali para as crianças. Mas depois que eu chego no consultório, eu quero discretamente mascará-lo. Eu quero que o meu paciente não traga memórias associadas que sejam negativas. Eu não quero que seja um ambiente que se pareça com ambientes hospitalares, ambiente de vacina. Eu quero que ele tenha uma caracterização própria para estimular a criação de memórias próprias. Eu quero poder ter tempo para trabalhar com o meu paciente de modo que ele desenvolva lembranças positivas e não negativas, tá? Então, tem uma razão de ser, é um ambiente odontopediátrico, tá? E, mesmo assim, eu quero que vocês observem que o ambiente como a cadeira, o kart, estão limpos. Continuam basicamente do mesmo jeito de uma cadeira comum, tá? Apenas com um assento mais elevado para o meu paciente infantil, mas ali é um ambiente de trabalho. Apesar de todos esses outros detalhes que foram pensados para a gente quebrar um pouco o gelo, a minha cadeira, o meu local de trabalho continuam sendo os mesmos de um consultório comum, ok? Então, lembrem-se que mesmo para a odontopediatria deve ser um ambiente divertido, mas ele é majoritariamente e prioritariamente clínico, tá? Aqui mais algumas fotos também do meu consultório. Então, a área de recepção tem apenas uma mesinha discreta, 2 cadeirinhas com brinquedos que são facilmente higienizáveis, né? E os óculos de proteção, por exemplo, é uma coisa que eu não preciso usar um único óculos de proteção transparente, como a gente usa para o adulto. Já que eu preciso de proteção dos olhos do meu paciente, eu posso pensar em colocar óculos infantis, divertidos, de personagem, né? Posso fazer uma área de leitura e observem que os livros da minha área de leitura todos são relacionados à questão odontológica, de medo, de perda de dente, etc. Tá? Tem a ver com o assunto para que aquele paciente já seja internalizado a proposta do consultório ainda antes de entrar propriamente dito no consultório, tá? Então, lembrem que mesmo para a odontopediatria, eu preciso ter um certo limite. É para ser um ambiente que traz memórias positivas, mas é um ambiente de trabalho, é clínico e muitas vezes
nós vamos ter que fazer tratamentos, realizar atendimentos que nem sempre são tão agradáveis assim, né? Dente dói, muitas vezes a gente precisa realizar procedimentos anestésicos. A anestesia dói, gente. A anestesia incomoda. Incomoda até no adulto, mas incomoda, é um incômodo necessário para não sentir uma dor insuportável que nós sentiríamos sem ela. E sabendo aplicar de uma técnica correta, inclusive spoiler não, né? Mas diquinha, tem aula gravada na Cremer também sobre anestesia em pacientes odontopediátricos comigo. A gente sabe realizar uma anestesia sem dor ou com o mínimo de desconforto possível, mas incomoda. Em algum momento vai incomodar, seja para aplicação do tópico, seja na puntura inicial, tá? Então, nem sempre será um tratamento 100% livre de incômodos. E é um ambiente de trabalho. Mascaramento em excesso, como nessas situações que eu coloquei aqui, isso aqui são imagens de bancos de imagens, tá? Que eu procurei na internet, não sei de onde são. Mas um mascaramento excessivo pode não ser positivo. Um exemplo é essa terceira imagem, né? A cadeirinha do dentista é um dinossauro inteiro e tal, e a criança fica sempre inclinada. Nesse caso, eu não consigo realizar muitos procedimentos em maxila, que a criança só consegue ficar sentada. Existem outras propostas também que a gente encontra que na própria cadeira de dentista acopla-se como se fosse aquele carrinho que é usado em cabeleireiro. Imagina, pessoal, a criança não vai querer deitar, né? Vai ficar só sentadinha, e tem a buzina, e tem o volante, coisas que distraem demais. Outros pontos específicos aqui, que é uma coisa muito individual e pessoal, também não quero entrar nesse mérito. Mas as televisões no consultório é muito bom, muito legal para alguns pacientes, para outros não serve bem. No meu consultório, por exemplo, é uma opção minha não colocar tela no ambiente do consultório. Por quê? Porque eu acho que a paciente distraído demais, ele não responde a comandos. Quando a gente fala de pacientes que tem algum tipo de distúrbio, transtorno intelectual, que seja, eu preciso que ele esteja com a atenção voltada àquela troca. Eu preciso que ele responda a comando, porque naturalmente é um paciente que já tem maior dificuldade nisso. Se eu coloco uma distração excessiva com uma televisão, pode fazer efeito contrário àquilo que está sendo desejado por nós, ok? Então, apenas isso deve ser pensado. Professora, não é o meu público principal. Então, quando eu tiver um paciente com esse tipo de necessidade, a gente desliga a televisão, ou enfim, eu consigo colocar um tablet que é facilmente acoplado e desacoplado. Ok, mas pense nisso. É por isso que é tão importante a gente conversar sobre individualização do tratamento, que se aplica para um, não se aplica para outro. Lembrem que nós estamos também num cenário atual em que as famílias geralmente não gostam de expor os pacientes a telas muito precocemente. E eu sou favorável a essa iniciativa, tá? Então, não ter tela no consultório para um paciente infantil ou com algum distúrbio ou transtorno psicológico também é positivo nesse sentido, tá? Bom, a partir daqui a gente já tem grandes chances de conseguir conduzir a nossa primeira consulta com o nosso paciente. Porém, agora nós vamos entrar num outro ponto muito importante e que faz completa diferença para o nosso atendimento. Treine a sua equipe. Nós acabamos de conversar sobre como, inclusive, modular o comportamento, como colocar o meu consultório, como paramentar o meu consultório, cores, detalhes, outras questões que são também, às vezes, menos aplicadas nos nossos consultórios, mas é importante lembrar, é um cheiro, marketing olfativo. Nosso consultório tem um cheiro que remeta a alguma coisa positiva, cheiro de lavanda que acalma. Hoje, a questão olfativa tem muita comprovação de que altera a nossa percepção também. Então, limpeza do consultório, cheiro do consultório, tudo isso se aplica da mesma forma que nós discutimos sobre cor e mascaramento do consultório.
tá? Mas de nada adianta tudo isso se nós não tivermos uma equipe alinhada com aquilo que é missão e valor do nosso consultório, tá? Por exemplo, não adianta nada que você seja o melhor periodontista, ortodontista, buco, odontopediatra, que seja da sua região, se para chegar até você o paciente precisa agendar uma consulta e ele é maltratado no WhatsApp pela sua secretária, ou alguém respondeu mal por mensagem, ou não respondeu, ou por telefone não teve paciência. E, de novo, não estou entrando no mérito de como conduzir e ensinar a sua secretária sobre alguns detalhes sobre o tratamento que você oferece, né? Então, se você é periodontista, minimamente a sua secretária deve entender um pouco dos tratamentos que são ofertados por você para alinhar com o seu paciente mesmo durante o agendamento. Nem estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito apenas da experiência pessoal, do bom tratamento, do respeito, do ouvir, da escuta qualificada desse paciente, tá? Coloquei aqui nesse balão um outro exemplo muito breve que eu quero que vocês se policiem aí para a gente pensar e imaginar juntos. Qual seria a conduta da sua recepcionista, da sua secretária, caso você tenha um atraso no seu consultório? Vamos imaginar essa situação? Tô lá no consultório, cimentando um pino, deu tudo errado, precisei repetir, quebrou, precisei repetir. Tem um paciente esperando lá na recepção, tem pelo menos uns 20 minutos que ele está esperando, eu tô atrasado. E aí a secretária entra e te pergunta: quanto tempo mais, doutor, a gente vai ficar aqui? E aí você fala: eu acho que vai levar ainda mais uns 40 minutos para eu refazer o trabalho, né? Então, um colaborador desalinhado vai ficar entrando de 5 em 5 minutos. E aí, doutora, o que eu faço? E aí, o paciente está ali fora reclamando, nananana. Um colaborador alinhado com você vai perguntar: doutor, doutora, o que eu posso fazer para facilitar o seu trabalho? Né? Não, não tem nada não, tá tudo certo aqui, estou alinhado com a minha auxiliar, só comunicar ao paciente. Faz diferença essa secretária simplesmente chegar lá fora e falar assim: olha, a doutora vai demorar mais 40 minutinhos, mas ela já vai te atender, tá? Aparentemente, para vocês, eu não fui mal educada, mas traria uma outra percepção para o paciente, caso essa mesma secretária sentasse do lado do meu paciente, no nível do olhar dele, então ambos sentados, e, ao invés de falar que eu vou demorar mais 40 minutos, explicasse a situação, chamando o paciente pelo nome. Olha, Maria, o doutor acabou de me informar que houve um pequeno atraso por conta de algo que saiu do planejado no atendimento do paciente, pediu desculpas pelo atraso e disse que dentro de 40 minutos estaremos te atendendo. Eu posso fazer alguma coisa para a sua experiência de espera ser um pouco mais positiva? A senhora aceita uma água, um café? Precisa comunicar alguém que vai se atrasar? Aceita a internet, uma senha do Wi-Fi? O que eu posso fazer para tornar a sua experiência de espera um pouco mais positiva? Observa que a gente se colocou simplesmente à disposição. Eu dei a mesma informação. Dentro de 40 minutos eu estarei te atendendo. Mas enquanto isso, o que eu posso fazer por você? Enquanto isso, o que eu posso fazer pelo doutor? Entenderam? É muito comum que, às vezes, uma experiência de um paciente seja limitada no nosso consultório, ele não volta a fazer agendamentos porque foi destratado antes de chegar no seu consultório, ou para um reagendamento e etc. Então, lembre disso. Cuide também do treinamento da sua equipe, não só em questão de formação, dele entender ou não um procedimento. Mais importante que isso, é ele saber se colocar à disposição do próximo e ter empatia para com atendimentos ou alguma situação que fuja do seu controle, tá bom? Portanto, prepare toda a sua equipe, prepare esse tripé, tá? A sua preparação a gente já conversou, formação continuada. O ambiente também é algo que vai valorizar um pouco mais essa experiência. Cores,
cheiros, limpeza, conforto, obviamente. E, por fim, a sua equipe, tá? Até aqui, então, a gente já falou sobre esses 3 pontos e eu estou imaginando que vocês estão anotando, ok? Sua preparação com formação continuada, preparação do ambiente adequado para o público que você espera e alinhamento da sua equipe. Partindo daqui, até aqui, eu espero que vocês consigam aplicar todas essas dicas para qualquer tipo de atendimento, e não só para atendimento de pessoas com deficiência ou algum tipo de transtorno. Porém, em caso de pacientes fóbicos, ansiosos, com outras doenças gerais que nós já conversamos, que às vezes faz com que aquele paciente já seja mais resistente ou mais estressado, ou o atendimento odontológico seja mais incômodo para ele, simplesmente porque ele tem outra doença geral. Paciente sindrômico, paciente com algum transtorno ou distúrbio, pacientes com alguma deficiência intelectual ou física. Todos esses precisam de maior detalhamento na hora do nosso direcionamento ali para o atendimento, tá? Então, agora a gente vai entrar em alguns detalhes que direcionam no caso desses pacientes com necessidades específicas. Primeiro, independente do tipo de necessidade específica desse paciente, eu preciso partir de 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é aplicar diversas técnicas de manejo que não se aplicam somente aos pacientes odontopediátricos, né? A gente estuda muito na graduação técnicas de manejo na aula de odontopediatria, correto? Mas técnicas como controle de voz, domínio linguístico, que é justamente eu perguntar o que interessa o meu paciente, criar um vínculo, entonação de voz, distração, tudo isso se aplica inclusive para adultos. Eu preciso compreender o que é mais aceitável para o meu paciente, o que é aplicável e, de fato, conduzir o controle comportamental daquela maneira. Segundo ponto é acolher, tá? E o que seria um bom acolhimento? Receber bem, oferecer um café, uma água? Isso é ótimo. Mas um acolhimento qualificado parte de uma escuta qualificada. É aquilo que a gente conversou. Muitas vezes o paciente, vamos conversar sobre a situação oposta do que nós já discutimos? Muitas vezes o paciente nos procura para realizar um clareamento. Isso é muito comum, vira até meme na internet, né? Nossa, doutor, o paciente quer clareamento e está cheio de cálculo, precisa de uma raspagem supragengival, subgengival, precisa de um tratamento periodontal e ele está procurando clareamento. Tudo bem, primeiro acolha a queixa dele. Entenda que tudo bem ele querer o dente mais branco. Entenda que ele é leigo e ele não sabe que ele precisa de um outro tratamento antes do clareamento. E ele não é menos importante por isso. E é obrigação nossa explicar que sim, nós vamos fazer o clareamento do senhor, mas não é possível com essa situação gengival, porque aqui nós temos uma doença ativa. Então, nós vamos tratar a sua gengiva para poder realizar o seu clareamento. Entenda que eu estou o tempo inteiro direcionando a minha conversa para a queixa principal do paciente. Eu não desmotivei ele do tipo, olha, não dá para fazer clareamento aqui, nós temos que fazer raspagem, né? Tá muito ruim a gengiva e tal, por mais que o nosso pensamento seja esse. É acolher e direcionar a nossa condução clínica sempre se referindo à queixa principal. Olha, eu sei que você quer fazer facetas nos dentes anteriores, mas tem um dente lá atrás muito quebrado, que se nós não tratarmos antes, vai começar a quebrar facetas anteriores, porque você não tem guia, explicar do que se trata isso, transformar isso na linguagem mais fácil e assertiva para o paciente, tá? E, por fim, e mais importante do que os outros dois, se colocar no lugar do outro, ou seja, empatia. Eu coloquei aqui justamente a definição de empatia: capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Se eu não sou empático, eu não vou querer o clareamento do meu paciente que tem doença periodontal. Agora, se eu sou empático, eu quero tanto quanto ele que os dentes estejam mais brancos daqui a um tempo. Portanto, nós vamos fazer um tratamento para melhorar a qualidade gengival
e depois fazer o tratamento de clareamento para deixar os dentes mais brancos. Vejam como isso é diferente. Vejam que muitas vezes o paciente passou por 2, 3, 4 dentistas que só falaram que ele precisa de raspagem e ele quer o clareamento. E ninguém teve o mínimo de cuidado em explicar que tudo bem, nós vamos fazer o clareamento. Só que antes é necessário alguma outra coisa, tá? Pensem sempre nesses detalhes que nós elencamos aqui nos slides. Eu coloquei justamente para que vocês possam fazer prints, porque são detalhes muito importantes para a vida da gente, tá? Independente da idade do meu paciente, independente do público-alvo, independente do nível socioeconômico que o meu consultório acolhe, se eu estou atendendo do mais rico àquele paciente mais carente, eu não me importo. Para todos eles, eu preciso saber me colocar no lugar dele e oferecer preocupação genuína pela mesma preocupação dele. Oferecer preocupação genuína pelo problema que está instalado, tá? Partindo daí, é óbvio que todo dentista precisa de um conhecimento básico em psicologia. Isso daí, pessoal, não é porque eu sou odontopediatra, não é porque nós atendemos pacientes especiais, não. Acaba que a gente é um pouco terapeuta. Vocês já devem ter passado por situações muito únicas no consultório de vocês, aqueles colegas que estão me assistindo e que já têm experiência de consultório. Até na graduação, do paciente que senta, desabafa, chora, seja por conta de um dente, né, que está acabando com a autoestima dele, ou por alguma coisa que não tenha nada a ver. Então, saber administrar isso é o mínimo que a gente faz pelo nosso paciente. Lógico, eu não vou conduzir uma consulta como um psicólogo. E se eu julgar pertinente, inclusive, eu posso encaminhá-lo. Porém, saber o que o paciente está passando, de minimamente, sobre um adolescente que está um pouco mais aborrecido e não quer se comunicar tanto comigo, entender que é a fase que ele está passando, maturidade começando a se desenvolver, hormônios à flor da pele, psicologia das idades, a recusa, a oposição constante. Isso é o mínimo. É saber que eu não vou atender um adolescente como eu atendo um bebê de 2 anos. É saber que eu não vou atender um idoso como eu atendo um jovem adulto, ok? Partindo disso, a gente aplica as técnicas de manejo comportamental da melhor maneira possível para aquele paciente naquela fase, com aquela condição. Técnicas de tratamento nós aprendemos durante a graduação, saber fazer uma restauração, uma endo, uma cirurgia, o passo a passo técnico é o mínimo que nós vamos saber. Agora, como aplicar individualmente para cada um é o que nós estamos discutindo aqui, tá? Comunicação, seja ela verbal ou não verbal, com olhares, toques, inclusive o cheiro do consultório, é super importante para a gente desenvolver e manter elo de confiança, tá? Além disso, saber respeitar a autonomia do indivíduo, isso é um ponto. Se vocês têm que marcar um asterisco em qualquer um desses pontos do slide, é esse. Respeitar a autonomia do indivíduo, inclusive dele não querer se tratar ou querer procurar um preço melhor, etc. A gente propõe aquilo que está dentro do nosso alcance para a resolução do problema que se instaurou. Agora, é algo que deve partir do paciente se ele vai acolher ou não, ok? E para isso é nossa obrigação, inclusive ética, oferecer diferentes soluções e não somente aquilo que a gente gosta de fazer ou que a gente tem maior expertise. Professora, eu sei fazer faceta de resina, mas não sei fazer laminados cerâmicos. Vou oferecer faceta de resina para todo mundo. Não. Tem casos que não é caso de faceta de resina, então você tem que oferecer e explicar sobre prós e contras de cada coisa. E se você não sabe fazer cerâmica, encaminha. Encaminhar não é feio. Encaminhar também é demonstrar preocupação genuína. É melhor do que cometer uma iatrogenia. O que é iatrogenia mesmo? Erro por parte do profissional. Negligência, imperícia, fazer o que eu não sei fazer, o que eu não aprendi, tá? Mas é obrigação minha falar que uma das soluções daquele dente seria isso, só que eu não faço, o colega faz, ok?
Portanto, o nosso plano de tratamento, como a gente falou aqui, é até uma questão ética, ele deve constar de pelo menos 3 possibilidades, sendo que a primeira delas é sempre não fazer nada. Papai, mamãe, seu filho é autista, tudo bem, não temos grandes problemas em relação a isso, mas para fazer essa restauração aqui, como não existe possibilidade de troca, ele é não verbal, eu não espero que seja possível fazer sem choro. Nós temos a possibilidade de não fazer nada e o risco dessa infecção evoluir. Você vai assinar aqui no prontuário que você sabe do risco de não fazer nada e que você foi informada sobre o diagnóstico, infecção latente. Temos a possibilidade de fazer sobre estabilização protetora, contenção física, com ele chorando do início ao fim e depois nós tratamos o que não for urgência, dessensibilizando ele, de modo que ele tente ir aceitando o tratamento que for eletivo, né, já que a gente entende que experiências negativas no consultório podem ser superadas. Ou o plano B é sedação. Vamos fazer sobre sedação, sedação profunda, anestesia geral em ambiente hospitalar, com uma equipe médica. Não quero que meu filho chore, mas eu entendo que a infecção também não pode ficar. Anestesia geral. Então, entenda que para tudo, ou quase tudo, na odontologia, a gente tem pelo menos 2 planos de solução e uma é não fazer nada, tá? E cada uma delas precisa ser explicada em relação a prós e contras, riscos e benefícios, tá? Custos, inclusive. Às vezes, um tratamento super caro que a gente quer fechar não é o que cabe no bolso do paciente. Tem dinheiro para fazer uma prótese flexível, que seria basicamente uma prótese provisória, não indicada para permanecer durante meses na boca do paciente, mas ele só pode pagar aquela, não pode pagar um protocolo no momento. Tudo bem. E que ele saiba riscos, benefícios, vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá? Para que o meu paciente possa exercer a sua autonomia. É ele quem escolhe. E eu não devo exercer juízo de valor. Nossa, mas a lente de porcelana seria 1000 vezes melhor, é mais bonito, é isso e aquilo. É óbvio, está entre vantagens e desvantagens a melhor estética. Mas quem escolhe é o meu paciente, independente do tipo de tratamento ou da especialidade que nós estivermos discutindo aqui. Isso se chama humanização também, tá? Entender que nem sempre o meu paciente tem dinheiro para fechar o tratamento mais caro ou para tratar tudo aquilo que nós identificamos que precisa de tratamento. E nem por isso eu vou recusar realizar aquilo que ele pode fazer no momento, ok? Além disso, aquilo que nós já discutimos aqui, eu coloquei também um slide para que vocês entendam que encaminhar não é feio. Encaminhar não é errado para ninguém. Se algo fugiu do seu alcance, eu não sei fazer isso, aquilo que uma paciente me procurou para fazer, eu não faço, ou não estou seguro, eu estou limitado, encaminhe. Olha, o seu problema tem essa possibilidade, essa e essa. Essa última, eu não tenho know-how, eu não saberia fazer, mas eu tenho um colega que sabe. Ah, não, mas eu não sei quem encaminhar, não tenho rede, né? Isso daí já é uma dica também adicional para vocês. Tenham redes de profissionais que vocês confiem, que sejam da cidade de vocês, da região de vocês e que façam e atuem naquilo que vocês não atuam, tá? Para que vocês possam indicar. E, ainda que não saibam, e tá tudo bem caso vocês não conheçam ninguém que trate, é se colocar à disposição para o seu paciente. Olha, eu não conheço quem faça, mas eu me disponho a tentar encontrar para você. E caso nós não encontremos por aqui e você decida fazer o tratamento, aquele que é possível realizar aqui comigo, a gente faz, tá? Voltamos à questão da empatia, tá? E de disponibilidade, se colocar no lugar do outro. Pessoal, nada do que eu estou falando aqui seria uma aula se as pessoas aplicassem a humanidade nos seus tratamentos. Não é assim que a gente quer ser tratado? A gente não quer que o nosso médico seja honesto? Ou a gente quer que ele fale que o nosso problema de saúde só existe um tratamento com um remédio de R$1 milhão? E se a gente não fizer, a gente não tem cura. Pessoal, isso é o mínimo, isso é o básico. E às vezes nós nem percebemos que não estamos fazendo.
Ah, eu sou ortodontista, mas agora eu só mexo com alinhadores. Meu paciente não tem 15 mil reais para fechar um alinhador. Aí eu falo para ele que os dentes não podem ser alinhados de outra maneira, porque eu não trabalho mais com outro tipo de aparelho. Observem que, às vezes, involuntariamente, nós estamos incorrendo nesse tipo de erro. E se a gente se coloca no lugar do outro, nós vamos oferecer tratamentos de outra maneira, acolher a situação do meu paciente e procurar outras alternativas, tá? Por fim, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, estamos finalizando já. Eu gostaria de uma última dica importantíssima e muito valiosa. Qualquer estudo que vocês fizerem de marketing, de prospecção, de pós-venda, que fale sobre a experiência do paciente, vai justamente aplicar a necessidade da gente colher feedbacks. O que seria isso? Perguntar para o meu paciente o que foi que ele viveu, como foi a experiência dele, tá? No que a gente pode melhorar, o que eu posso fazer para melhorar a sua experiência, foi tudo agradável, alguma coisa faltou, tá? Lembrem que no manual de encantamento que a gente vê aí, inclusive das grandes empresas, em vários âmbitos da sociedade, é justamente a gente aprender com as experiências passadas. E a gente só consegue aprender com experiências já vividas se a gente sabe onde está errando. Senão a gente continua batendo na mesma tecla sem nem saber que estamos errando. Portanto, é importante que a gente tenha mesmo que seja um serviço de pós-venda, a sua secretária mandar uma mensagem, perguntar como foi e acolher as críticas. É óbvio que tem muita gente do coração ruim e que vai fazer críticas para a gente só para alfinetar, só para deixar nosso coração ferido. E eu passei muito por isso, porque às vezes, Nossa Senhora, falava alguma coisinha, o mundo acabou para mim. Nossa, eu achei que a doutora Samantha, ela poderia... Até a questão do nome que eu falei para vocês, que a mãe falou que não gostou de ser chamada de mãezinha, que queria ser chamada pelo nome. Meu Deus, eu sou tão carinhosa, por que ela falou isso? E fiquei naquela, né? E hoje eu aprendi com isso e estou podendo ensinar para vocês, que muitas vezes nem todo mundo gosta. E ela tem razão. Ela não é só mãe. Ela é ela antes de ser mãe, né? Então, filtre aquelas críticas que você julgar pertinente e aplique o que fizer sentido para você. Aplique aquilo que fizer sentido para a sua missão, para aquilo que você quer transmitir. Nem tudo que a gente ouve, a gente precisa de fato aplicar, tá? Lembre que para você marcar positivamente a vida de alguém, não é uma coisa fácil. Agora, para a gente marcar negativamente, basta um pequeno erro, tá? Então, tente ser lembrado de maneira agradável, mesmo que seja com detalhes, com a sua fala, o seu tom de voz, a sua receptividade. Nem sempre essa sua lembrança agradável vai estar relacionada ao consultório, a um brinde. Ai, doutora, ainda não tenho condição de dar brinde para o meu paciente. Muitas vezes nem é isso. É sobre uma acolhida, é sobre eu ter atendido o paciente diante de uma dor, num horário que eu não podia, e etc, tá? E é somente colhendo esses feedbacks que nós podemos atuar naquilo que pode ser melhorado. Então, é importantíssimo que a gente peça avaliações a posteriori para os nossos pacientes, desde a graduação. A senhora achou que demorou muito o atendimento, se incomodou com alguma coisa, algo foi desconfortável, o que eu posso melhorar? Se tiver com vergonha, pergunte depois de finalizar o tratamento do seu paciente, ok? Portanto, pessoal, durante a aula de hoje, vocês foram bombardeados com 10 dicas que vão facilitar a condução de um atendimento, de modo que ele se torne o mais humanizado possível. E no próximo slide, já disponível para vocês, nós teremos esse mapa. Então, vamos lá ao mapa de tudo que foi discutido. Primeiro ponto, formação do profissional. Se capacite cada vez mais, exerça uma odontologia baseada em evidência da maneira mais atualizada possível. Segunda dica,
forneça tratamento exclusivo para o seu paciente. Uma dica básica é tratá-lo pelo nome. Terceira dica, saiba aquilo que você deseja transmitir e conheça a sua missão, os seus valores e o seu público, porque a gente não fala para A do mesmo jeito que a gente fala para B, depende do que nós queremos transmitir. Quarta dica, prepare a sua equipe para que eles transmitam exatamente a mesma mensagem que você quer transmitir, com missão e valores do seu consultório. Professora, eu estou na graduação. Alinhe-se com a sua dupla, que seja. Até olhares que nós trocamos com a nossa dupla. Às vezes a gente pensa que o paciente não está percebendo, eu dou aquela olhada assim de, meu Deus, o dente não está luxando. Já é algo que faz com que aquele paciente comece a desenvolver medo, tá? Ou, ai, tô brava com a minha dupla, fui ríspida com ela ali durante o atendimento, pega uma coisa para mim e tal. E isso já cria um clima meio tenso para um ambiente de consultório que já é naturalmente tenso. Então, você e quem quer que seja que esteja participando do seu atendimento precisam estar em sintonia, tá? Quinto ponto, prepare a... Não, esse quinto ponto aqui está repetido. Sexto ponto, crie vínculos. Isso inclui o correto manejo de comportamento, acolhimento por escutativa e empatia. Ou seja, eu vou perceber aquilo que é necessário para o meu paciente, conduzir o controle do comportamento dele de acordo com a sua necessidade e a partir de uma queixa principal que deve ser ouvida. Quando eu me coloco no lugar dele, eu vou querer resolver o problema dele. E o problema dele será tão meu quanto a dele, ok? Seja solícito, seja disponível e ofereça soluções, inclusive no plural, mais de uma solução. A oitava dica é: seja lembrado e que essa lembrança seja de memórias positivas, de encantamento. E como nós conversamos, isso nem sempre está relacionado ao ato da consulta. Às vezes é da sua recepção, do antes, de uma confirmação de consulta, algum outro momento até fora do seu consultório, tá? Respeite suas limitações, seja ético e aquilo que você não é capaz de fazer, que você encaminhe, porque encaminhar não é vergonha para ninguém. É melhor do que cometer erros e realizar práticas negligentes ou realizar algum tipo de imperícia no seu consultório, tá? Por fim, colha feedbacks, aceite críticas construtivas e melhore com as suas experiências, filtrando aquilo que você acha que é possível de se aplicar. Tá joia? Como consideração final, pessoal, lembrem-se que a palestra de hoje tem justamente esse nome, humanização. E aí eu fui pesquisar, né, o conceito de humanização. Tornar-se humano, dar ou adquirir condição humana, tornar-se benévolo, ameno, tolerável. Se a gente for pensar no âmago da palavra, pessoal, humanização não é algo opcional. Somos todos humanos lidando com outros humanos, então não é uma opção, é uma obrigatoriedade, é uma necessidade. A gente está tratando de vidas. Por mais difícil que seja o paciente, às vezes ríspido, a gente não deve tratar na mesma linha. Nós devemos oferecer o nosso melhor, porque nós somos profissionais de saúde e promover saúde é muito mais do que curar doenças, ok? Por fim, agradeço a todos os participantes. Eu gostaria de finalizar com essa frase, que é justamente: não tem como atender um paciente de modo humanizado se nós não nos colocarmos no lugar dele. Isso significa: não tem como humanizar o meu atendimento se eu não oferecer empatia. E aqui é a chave da nossa conversa de hoje. Enquanto eu não me coloco no lugar do próximo, eu não consigo resolver o seu problema da melhor forma. Tá joia? Além disso, eu gostaria de deixar um último breve aviso antes de nós encerrarmos, de que, aviso e convite, né? No dia 15 de agosto, nós teremos o último episódio dessa websérie, tá? Com o professor Guilherme Barrella. Só que será um episódio ao vivo, então vou deixar o convite para que vocês não percam. Agradeço novamente a oportunidade de estarmos juntos e até logo!